Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Elmo Bastos e aqui é o nosso local de encontro, onde a gente pode falar de tudo um pouco, então fique à vontade porque aqui a casa é sua. Mas antes já vou pedir aquele like e que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo muito para todos os seus amigos. Quanto mais você compartilhar, melhor, que a gente vai fazer com que esse canal cresça e a gente vai poder interagir muito mais, vai me dar mais motivação para poder fazer mais vídeos para vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Leslie Morgan, a mulher que sobreviveu à violência doméstica. Sim, mais uma vez no canal eu vou falar sobre violência doméstica. É um assunto que eu gosto muito. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, melhor, porque a gente educa as pessoas, a gente educa essa nova geração que está chegando aí. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque infelizmente a violência não para, ela continua por aí. Então, enquanto a violência continua, a gente continua falando, educando as pessoas e abordando esse assunto. E esse canal também é para isso. Como eu falei, eu quero contar aqui a história da Leslie Morgan, que é uma norte-americana. Ela, para vocês terem uma ideia, é uma mulher que tinha um emprego dos sonhos, tinha uma vida, morava em Manhattan, tinha sua vida completamente estável. E a história dela é que ela relata a violência doméstica que ela sofria do seu marido, e ela fala sobre 3 estágios, da sua experiência, 3 estágios que passam desapercebidos pela maioria das mulheres, justamente por quê? Porque estão apaixonadas enlouquecidamente, perdidamente, cegamente pelos seus companheiros. E foi o que aconteceu com ela. Então ela traz a experiência dela para as palestras, onde ela sai por aí falando sobre a violência doméstica. E ela fala do estágio, é a sedução. Quando ela conheceu o Connor, que era o namorado dela, ele parecia, sabe, aquela história de príncipe encantado, o homem perfeito, fazia tudo por ela. Engraçado, gentil, atencioso. É como se ela estivesse vivendo realmente um conto de fadas. E esse homem era completamente sedutor. Então ela foi seduzida por ele e ela acreditava sim que era o homem dos sonhos e que ela ia viver com ele para sempre. Então esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o isolamento. Por que isolamento na experiência de vida dela? Ele também trabalhava em Nova York e de uma hora para outra ele resolve sair do trabalho e convence a Leslie a sair de Manhattan e ir para uma vila no interior dos Estados Unidos, numa cidadezinha dos Estados Unidos. E queria provar para ela que ele não precisaria ter aquela vida de luxo para ser feliz com ela, que ele buscava a simplicidade, que bastava a presença dela e que ele seria feliz da mesma forma. Qual mulher que não quer ouvir isso? Uma mulher completamente apaixonada. E assim ela foi convencida a sair, abandonar o seu emprego, sair de Manhattan e foi para o interior dos Estados Unidos acompanhar o Connor. E dias depois que chegaram nessa vila, imediatamente isso é o isolamento. Então saiu de Manhattan, e distante dos amigos, e foi para o interior, para uma cidadezinha pequenininha. Então completamente isolado. E aí depois vem o terceiro estágio, que é a agressão, violência e agressão. Logo depois que eles chegaram nessa vila, o Connor comprou 3 armas, alegando ele que o motivo de ter comprado essas armas era justamente por proteção, por estar numa cidade que não conhecia, por ser uma vila e precisava se proteger. Mas na verdade isso já era uma mensagem subliminar. Tinha algo por trás da compra dessas 3 armas. Pois bem, o tempo foi passando e 5 dias antes deles se casarem, houve a primeira agressão, verbal e física. Ele a estrangulou e jogou contra a parede. Para Leslie, essa situação foi uma situação isolada. Por quê? Foi a primeira vez que ele a agrediu, então ela atribuiu isso a outros fatores externos. E por ela ser apaixonada por ele, ela acreditava que era um fato isolado, que isso ia passar e não ia acontecer mais. Pois bem, 5 dias depois,
Eles estavam casados e na lua de mel aconteceu novamente novas agressões. E foi desde a lua de mel até o final do casamento, ou seja, foram 2 anos e meio de agressão física. Normalmente era em torno de 1 a 2 vezes por semana que ela sofria agressão física do seu marido. Então o medo tomava conta da Leslie. Aí o que acontece? Muitas pessoas perguntam, mas por que ela não saiu desse casamento? Por que ela não o abandonou? Primeiro, tem 2 questões. Ela era completamente apaixonada por ele, e quando a mulher está apaixonada, principalmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica, em alguns momentos o homem se mostra frágil e arrependido. Por ela amar este homem, ela acredita que ele vai superar essa fase. E ela acredita que ela é a pessoa escolhida para ajudá-lo a superar essas questões, a se livrar dos seus demônios, que muitas vezes eles alegam que ele nunca foi assim, não é assim, que nunca mais vai fazer. Então a mulher associa isso, que ele está passando por algum problema, e ela, por ser a companheira, por ser a pessoa que ama, é a pessoa mais próxima que vai poder ajudá-lo a resolver essa situação. Então ela acredita até o final que ela vai ser a salvadora da pátria. E também, normalmente 70% das mulheres de homicídios, das mulheres que são mortas pelos seus companheiros, acontecem após o abandono da relação. Quando ela abandona o abusador, e aí muitas das vezes é aí que acontece o homicídio. Então o medo toma conta. Então a mulher fica com muito medo de sair daquela relação abusiva, perturbadora, por medo de ser morta. Então ela acredita que ela ficando ali ela vai conseguir resolver essa situação. Pois bem, mas Leslie, ela se encorajou e ela percebeu que o próximo passo seria a sua morte. O que foi que ela fez? Ela soltou o verbo. Ela falou para todos que estavam à sua volta. Falou para a família, falou para amigos, falou para vizinhos, falou nas redes sociais. É o que ela fala, que a violência acontece no silêncio. Então ela usou a sua voz para poder se livrar de um relacionamento abusivo. Quando a pessoa toma essa iniciativa de falar para os 4 cantos, ou então de ir até uma delegacia e denunciar, realmente assim, é um caminho sem volta, porque já foi exposto. Muitas mulheres acabam voltando até para o relacionamento abusivo, mas o primeiro passo já foi dado. Principalmente ela, que sabia que ela poderia ser morta a qualquer momento, com aquele homem com 3 armas em casa, completamente violento. Então foi o escape. Ela percebeu que a única forma dela sair dessa situação é expondo a sua vida, e assim ela fez, denunciou e ela se livrou desse relacionamento abusivo. Então, um recado para você, mais uma vez, se você está passando por um relacionamento abusivo, de violência física, psicológica, emocional, patrimonial, fale, não se cale, denuncie, busque ajuda, compartilhe com o amigo, com a família, mas você não está sozinha nessa, tá bem? Obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui, e que a história da Leslie Morgan sirva de inspiração para muitas pessoas que estejam passando por violência doméstica, tá bem? Obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu vou, mas eu volto. Tchau, tchau.